Mateus capítulo 16. A condenação final da doutrina dos fariseus. Versículos 1 a 12. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhe: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio? Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O comentário destes versículos são os seguintes. O versículo 1. Nos versículos 1 a 12, o Senhor deu aos seus discípulos a sua condenação final da doutrina dos fariseus e saduceus. No capítulo 22, dos versículos 15 a 34, eles tiveram que ficar em silêncio quando tentaram apanhá-lo numa armadilha sobre a sua doutrina. No capítulo 23, versículos 1 a 33, os próprios fariseus foram condenados à condenação do inferno. Nota o versículo 33 deste capítulo. No capítulo 16, o Senhor usou a oportunidade para apresentar muitos aspectos novos de verdade, especialmente a verdade sobre a sua pessoa. Observe o versículo 16. A verdade sobre a igreja. Note o versículo 18. A verdade sobre a sua morte e ressurreição, o versículo 21. E a verdade sobre a sua volta em glória no seu reino, versículo 28. As doutrinas de homens e as ideias estranhas sobre a pessoa do Senhor, que encontramos do versículo 14, eram totalmente infundadas, e somente a revelação verdadeira dos propósitos de Deus em Cristo tinha valor. Em Mateus, capítulo 15, versículo 1, havia-se iniciado um aumento no número de perguntas e tentações. Estes homens agora queriam um fenômeno espetacular que aparecesse do céu como prova quanto à pessoa do Senhor. Apesar deste seu pedido por um sinal já ter sido recusado no capítulo 12, versículo 39, no capítulo 19, versículo 3, eles o tentariam sobre o assunto do divórcio, e no capítulo 22, versículo 18, sobre pagar tributo a César, tentando fazer o Senhor dar uma resposta que eles pudessem interpretar como sendo contrária à sua lei. Outras perguntas também são encontradas nestes capítulos subsequentes. Ao pedirem um sinal, eles estavam insinuando que não estavam satisfeitos com os seus milagres. Entretanto, independentemente do que acontecesse, eles não creriam. Mesmo se um homem ressuscitasse dos mortos, não haveria arrependimento e nem fé. Isso nós encontramos
na história que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 16, versículos 30 e 31, não criam nele, nem depois dele ter feito tantos sinais diante deles. Observe no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. Os sacerdotes diziam que creriam nele se ele descesse da cruz, em Mateus capítulo 27 e versículo 42. Sem dúvida, eles teriam ficado surpresos e atemorizados se ele descesse da cruz, mas a fé não é baseada em emoções deste tipo. Vamos analisar agora os versículos 2 e 3 deste capítulo. O Senhor tirou uma lição de simples observação meteorológicas. A cor do céu, ao cair da tarde e ao amanhecer, dá uma indicação do tipo de tempo que se pode esperar nas próximas horas. Ambos são efeitos de uma causa fundamental comum. Aqui temos sinais na criação de Deus que produzem o futuro imediato. Hoje em dia, o tempo, as marés, a hora do nascer e do pôr do sol, as fases da lua, os eclipses do sol e da lua, a posição das estrelas e dos planetas, num âmbito maior ou menor, são preditos, geralmente com grande precisão, a não ser a previsão do tempo e com bastante antecedências. As condições presentes são um indicador do futuro, por causa da inevitabilidade das leis naturais de Deus encerradas na sua criação. Aqueles que reconhecem esses fatos e ainda deixam de conhecer os sinais dos tempos, como o Senhor falou, são hipócritas. Ainda mais hoje, com o aumento de conhecimento, estes sinais são as profecias do Velho Testamento relativamente à vinda e à vida do Senhor, a sua vinda futura em juízo para o estabelecimento do seu reino. Esses sinais estavam sendo cumpridos na sua vida e serão cumpridos ainda naquele dia futuro. O futuro estava claramente previsto, tanto pelas profecias do Velho Testamento, como pelo ensino pessoal do Senhor. Mas estes homens estavam cegos, e estes sinais, e queriam algo mais, queriam um sinal do céu. Versículo 4. O Senhor usou a mesma fraseologia em Mateus capítulo 12, versículo 39. Adúltera significa que os fariseus se apegavam à sua própria doutrina e não à doutrina do Senhor. Tiago usou essa descrição para cristãos que buscavam a amizade do mundo, ao invés de permanecer na comunhão de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Note Tiago capítulo 4, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. O único sinal que o Senhor daria a estes homens era o do profeta Jonas. Em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 43, ele explicou este sinal comparando-o com o Filho do Homem na morte durante 3 dias e 3 noites, ampliando também o assunto em relação a Nínive e a rainha do sul. Neste versículo que estamos estudando, entretanto, nenhuma explicação é dada de acordo com o novo método do Senhor de falar por meio de metáfora e parábolas. Ao invés disto, ele deixa-os e retira-se. Nesta altura, era fácil retirar-se. Mas mais tarde, em Jerusalém, a retirada seria mais urgente, pois os homens procuravam apedrejá-lo. Note João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 59, e capítulo 10, versículo 39. Note que os únicos sinais dados pelo Senhor, quando os homens especificamente pediram um sinal, foram metafóricos e relacionados à sua morte. O outro ocorre em João, capítulo 2, versículo 19. Derribai
este templo e em 3 dias o levantarei. A ressurreição está indicada nestes versículos, mas os discípulos somente compreenderam isto depois que aconteceu. Note o versículo 22 do Evangelho de João, capítulo 2. Analisemos agora os versículos 5 a 7 deste capítulo. Outra travessia marítima, sem incidente algum, levou-os de Magdala, ou Magadã, para a outra banda, para a costa norte do mar da Galileia. Mateus disse que tinham se esquecido de fornecer-se de pão, mas em Marcos, capítulo 8, versículo 14, vemos que nem tinham conseguido senão um pão. Em outras palavras, eles tinham somente o que havia sobrado em Magdala e haviam se esquecido de comprar mais ali. O Senhor se aproveitou disto para avisá-los, advertir e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Avisos no Novo Testamento que começam com uma advertência semelhante a esta merecem nossa atenção especial, tais como Mateus capítulo 24, versículo 4, Atos capítulo 20, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e Colossenses capítulo 4, versículo 17. Este fermento se referia a ideias judaicas prontas para cativar a mente. Os fariseus eram legalistas e os saduceus eram materialistas, negando a existência de espíritos e da ressurreição, como é visto em Lucas capítulo 20, versículo 27, e também Atos capítulo 23, versículo 8. Os herodianos eram políticos. Note Mateus capítulo 22, versículo 16 e Marcos capítulo 3, versículo 6. A expressão um pão pode tipificar o fato de que os discípulos ainda não estavam imunes a estas coisas. A reação dos discípulos mostrou a sua constante inabilidade de interpretar as palavras do Senhor. Eles arrazoavam entre si, diz o texto. Um verbo no tempo imperfeito, mostrando um estado contínuo de raciocínio, percebendo somente as circunstâncias materiais, eles não haviam levado o pão. O verbo traduzido por arrazoar geralmente se refere a raciocínio natural e não a raciocínio espiritual, tanto pelos discípulos como pelos líderes religiosos. Note Mateus capítulo 21, versículo 25, e Marcos capítulo 9, versículo 33. Vamos analisar agora os versículos 8 a 12. O Senhor chamou o raciocínio baseado em circunstâncias físicas do momento de pouca fé. Afinal, eles haviam afirmado anteriormente compreender a parábola do fermento, portanto, deveriam ter conhecido seu significado espiritual. Volte para Mateus capítulo 13, versículo 33 e versículo 51, bem como as implicações típicas do fermento no Velho Testamento. No entanto, eles só podiam enxergar a letra e não o espírito. Observe 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eles deveriam tomar cuidado com todo o fermento vindo de fontes judaicas, assim como o Senhor suprira abundantemente quando ele alimentou os 5.000 e os 4.000 com alimento criado por ele mesmo, assim também ele proveria toda a doutrina que eles precisassem conhecer. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Tu tens as palavras da vida eterna. Note esta frase em João capítulo 6, versículos 63 e versículo 68. Para frisar este ponto, o sinal do suprimento milagroso foi dado 2 vezes, quando os 5.000 e os 4.000 foram alimentados,
como é mencionado nos versículos 9 a 10. O número de cestos de alimento que sobrou também é mencionado na forma de duas perguntas. Tudo isto o Senhor havia providenciado. Assim também, se Ele providencia toda a doutrina necessária, não há necessidade alguma para seus discípulos participarem de doutrinas estranhas que emanam do fermento dos fariseus e dos saduceus. Este fermento doutrinário foi introduzido e mantido pelas várias facções políticas e religiosas rivais. Antes da sua conversão, Paulo estivera ocupado com este fermento, pois ele era um fariseu. Note Atos capítulo 26, versículo 5 e Filipenses capítulo 3, versículo 5. Mas depois ele foi completamente convertido a Cristo e a sua palavra. Estas doutrinas de homens se espalham porque os homens amam as coisas dos homens. Egito era um lugar de fermento, e os filhos de Israel, ao deixarem para trás a sua escravidão, não deviam levar consigo nem pão ou massa fermentada. Veja isto em Êxodo capítulo 12, versículo 34 e versículo 39. Os gregos em Atenas gastavam o seu tempo procurando adquirir formas diferentes de fermento em alguma novidade. Note isto em Atos capítulo 17, versículo 21. E estavam satisfeitos em crer que Jesus e a ressurreição estava nesta categoria. Alguns dos anciãos em Éfeso propagariam o fermento na forma de coisas perversas para ganhar a atenção dos discípulos daquela igreja. Nota a advertência de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 30. O fermento estava se espalhando entre os cristãos da Galácia. Paulo escreveu dos que querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Fascinando-os para não obedecerdes à verdade, disse Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Mais tarde, Paulo chamou o fermento doutrinário de todo o vento de doutrina, Efésios capítulo 4, versículo 14, e também chamou de falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Portanto, como em Atos capítulo 15, devemos tomar cuidado para impedir a ação do fermento. Se uma igreja se apega à verdade, então a influência do fermento virá de fora, que é como um redemoinho de doutrina e práticas conflitantes. Há um forte movimento ecumênico hoje, pregando uma concessão mútua, a fim de se chegar à união desejada, tão diferente da união que Paulo descreveu em Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6. Entretanto, o nível mais elevado do homem é equivalente ao mais baixo de Deus. Milhões parecem cair nesta armadilha, pois é um fermento que se expande. Mas o que os cristãos estão fazendo? Estão tomando cuidado ou descansando, como se o que aconteceu nos dias de Paulo nunca poderia afetar adversamente as igrejas de hoje. As ervas daninhas florescem num jardim quando o jardineiro não está ativo. É trágico quando alguns cristãos compartilham de todo tipo de doutrina e prática criada pelos homens, porque elas parecem ser mais populares e aceitáveis do que a doutrina e a prática escritas de maneira singular no Novo Testamento. A proteção é uma fé que aceita a palavra de Deus sem questionar, crendo que o Senhor supre o pão, porque Ele é o pão da vida. No nosso serviço precisamos resolver ser como Pedro, que disse: "O que tenho, isto te dou.
e isto provinha unicamente de Deus. Confira isto em Atos, capítulo 3, versículo 6. Vamos agora analisar a segunda parte deste capítulo 16 de Mateus. Vamos analisar do versículo 13 a 20. Vamos ver a confissão acerca da verdade da pessoa do Senhor Jesus. Vou ler esses versículos de 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Vamos analisar agora estes versículos. Primeiramente o versículo 13. Cesareia de Filipos era uma cidade que ficava a cerca de 37 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Sem contar Sidom, que foi mencionado em Mateus capítulo 15, versículo 21, esta cidade de Cesareia de Filipo representa o ponto extremo ao norte, a que o Senhor chegou em suas viagens. A palavra partes é meres, em grego, uma palavra muito comum no Novo Testamento. É diferente da outra palavra que é oris, traduzida de várias maneiras e que significa divisa ou fronteira. Veja essas palavras em Mateus capítulo 15, versículo 22, versículo 39 e capítulo 19, versículo 1. Cesareia de Filipos ficava ao pé do Monte Hermon. O imperador romano Augusto César havia dado esta cidade a Herodes, o Grande, que construiu ali um templo em sua própria homenagem. Mas foi Filipe quem mais tarde lhe deu o nome de Cesareia. Para diferenciá-la da cidade de Cesareia mesmo, na costa mediterrânea mais ao sul, Filipe acrescentou de Filipe, e que se tornou Cesareia de Filipe, seu próprio nome. Foi aqui que o Senhor interrogou os seus discípulos sobre o que eles sabiam acerca do fermento que havia se espalhado acerca da sua pessoa. A sua primeira pergunta não foi o que os discípulos sabiam ou pensavam, mas o que os homens pensavam. Nesta pergunta, ele usou o seu título, Filho do Homem, o título que ele geralmente usava quando se referia a si mesmo. É um título que expressa a sua autoridade em humanidade, tanto quando ele estava aqui nos dias da sua carne, como quando ele voltar no seu segundo advento. Não é um título usado no seu relacionamento com a igreja. Estevão o usou em Atos capítulo 7, versículo 56, e João em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Mas estas são as únicas ocorrências. Resumindo, ele é o filho de Davi para Israel, o filho de Deus para a igreja e o filho do homem para o mundo. Vamos analisar agora o versículo 14.
Como homem, amplamente rejeitado pelos líderes políticos e religiosos, Jesus procurou saber o parecer dos discípulos sobre o que os homens diziam a seu respeito. É evidente que o Senhor já sabia. Ele não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Confira esta verdade em João capítulo 2, versículo 25. Foi útil para os apóstolos contrastar o fermento ao redor com a verdade revelada da sua pessoa. O coração do homem já havia se manifestado em blasfêmia, Mateus capítulo 12, versículo 24, na hipocrisia, ao misturar o legalismo com um viver perverso, em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20, e em ser a fonte do fermento doutrinário religioso, como nós já vimos neste capítulo, versículos 1 a 12. Tendo tratado de todas estas coisas, o Senhor estava pronto para anunciar algumas coisas novas. Por exemplo, a igreja, depois a sua morte, depois o seu reino e glória. Estas novas verdades foram reveladas aos seus, mas não ao mundo. Anteriormente, os homens haviam pensado que João Batista era o Cristo. Nós vemos isto em Lucas capítulo 3, versículo 15. Mas isto foi negado por João, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 20. Herodes havia sugerido esta teoria aos seus criados em Mateus capítulo 14, versículo 2. Pedro sabia melhor, pois foi o testemunho de João, por intermédio de André, que o levou a Cristo. João capítulo 1, versículos 37 a 42. Outros chamavam que o Senhor era Elias. Eles confundiam o poder milagroso de Cristo com os milagres que Elias foi capaz de realizar nos tempos do Antigo Testamento. Elias, entretanto, certa vez, desanimou e desejou morrer devido à pequenez do testemunho. Isso nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 a 10. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 17. O Senhor Jesus não era assim. E no monte, a sua glória ofuscou a de Elias. A sugestão de Jeremias, como disseram, não aparece em Marcos capítulo 8, versículo 28, e nem em Lucas capítulo 9, versículo 19. E é difícil entender porque esta teoria foi aceita. Jeremias não fez nenhum milagre, mas denunciou o pecado em Jerusalém, antes e depois da captura da cidade pelo imperador do primeiro reino simbolizado por animais, Nabucodonosor da Babilônia. Ao mesmo tempo, ele pintou um belo quadro do futuro, debaixo de uma nova aliança. O povo pode ter associado estas denúncias com a maneira como o Senhor denunciava os fariseus. Talvez, por isto pensasse ser ele Jeremias. Finalmente, eles disseram um dos profetas. Era uma sugestão vaga. Destes, Moisés era o maior. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, e ele havia predito que Deus levantaria um profeta. Deuteronômio, versículo 18, capítulo 18 e versículo 18. No Monte da Transfiguração, ele foi ofuscado pelo Filho. Moisés se perdeu na glória do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, como nós vamos ver ainda no capítulo 17. Vamos analisar agora os versículos 15 e 16.
A segunda pergunta feita pelo Senhor, e vós quem dizeis que eu sou? Foi feita para a consideração e a apreciação dos seus discípulos. Note que foi dirigida a todos eles, e não somente a Pedro. Fazer perguntas é um exercício espiritual útil, pois exige respostas e elas demonstram o estado do coração. Compare isto com Mateus capítulo 22, versículo 42, quando ele perguntou: que pensais vós de Cristo? A epístola de 1 Coríntios está cheia de perguntas feitas pelo apóstolo Paulo. Em muitos casos, nenhuma resposta é dada. Os coríntios deviam avaliar as suas próprias respostas, honestamente. Desta forma, o apóstolo estava garantindo que lições estavam sendo aprendidas. Pedro mostrou-se apto, não somente como porta-voz, pois nos versículos 17 e 18 parece que somente ele recebera esta revelação especial do Pai. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É uma das confissões mais maravilhosas do Novo Testamento. Apresenta um contraste com o versículo 14, que representa o fim do fermento dos homens. Aqui está o princípio da revelação divina. Cristo declara que o Senhor é o Messias. A expressão Cristo. O ungido, enquanto que filho expressa a divindade e identificação com o Pai. Confira isto no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, e no capítulo 10, versículo 33. O uso do adjetivo vivo na frase que o apóstolo Pedro disse indica o reconhecimento da sua existência eterna, uma das razões pelas quais Pedro, mais tarde, se recusou a pensar na morte do Senhor. Confira isto nos versículos 21 e 22 que vamos analisar ainda. Nos evangelhos, há muitos testemunhos sobre a pessoa do Senhor. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 33. No Evangelho segundo Mateus encontramos a confissão Filho de Deus, feito pelos demônios, no capítulo 8, versículo 29. Filho de Davi, feito pelos cegos, no capítulo 9, versículo 27, e no capítulo 20, versículo 30. Filho de Deus, feito pelos apóstolos, no capítulo 14, versículo 33. Filho de Deus, novamente, feito pelo centurião, no capítulo 27, versículo 54. Em João capítulo 1, temos muitas confissões iniciais sobre a sua pessoa. Lá, por exemplo, vemos o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, falado por João Batista, nos versículos 29 e 34. O Cristo, por André, no versículo 41. Novamente, o Filho de Deus, o Rei de Israel, por Natanael, no versículo 49. Além disto, no Evangelho segundo João, encontramos a expressão o Messias, o Cristo, pela mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 25. O Salvador do mundo pelos homens da cidade de Samaria, no mesmo capítulo, versículo 42. Também a expressão tu és o Cristo, Filho de Deus, por Pedro, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, por Marta, no capítulo 11, versículo 27. Veja também Atos, capítulo 8, versículo 37, um versículo omitida. Ele foi omitido em alguns manuscritos gregos. E Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O título Filho indica relacionamento com o Pai. É uma heresia afirmarmos que este título é somente relativo,
referindo-se somente à encarnação e não ao seu estado eterno na divindade. Tendo um filho. Vemos isto em Marcos capítulo 12, versículo 6. Mostra que ele era filho antes de vir. Os mundos foram feitos pelo seu filho. Hebreus capítulo 1, versículo 2. As pessoas se dirigem ao filho no tempo do Velho Testamento, antes da sua ressurreição. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O filho tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. A palavra gerei, muitas vezes que aparece na Bíblia, em relação a Cristo, não significa geração, de gerar, quando usada para descrever o relacionamento filho e pai, falando do Senhor Jesus, como, por exemplo, nós encontramos em Salmos, capítulo 2, versículo 7, João, capítulo 1, versículo 14, versículo 18, e João 3 e 16. Os teólogos antigos do século IV usavam a expressão geração eterna para evitar o conceito de geração ou de gerar. As traduções modernas que dizem "Tu és meu filho, hoje me tornei seu pai", Salmo 2 e 7 e Hebreus 1 e 5, devem ser rejeitadas como heresia e não são dignas de serem usadas em estudo bíblico detalhado. Precisamos usar palavras humanas comuns, com significados físicos comuns para descrever a divindade e outros conceitos espirituais, mas o seu significado físico literal não deve ser aplicado a estas esferas espirituais. Assim, gerado se refere a um estado e não a uma ação. Ou seja, quando encontramos nas Escrituras a palavra gerado em relação ao Senhor Jesus, ela se refere a um estado e não a uma ação. Se refere à existência eterna e relacionamento e não à descendência, como em relação ou um relacionamento ou relacionamentos humanos no mundo físico criado e governado por leis físicas, químicas e biológicas. Analisemos agora o versículo 17. O conhecimento da verdade divina é revelado, isto é, manifestado. Mas a verdade espiritual não é revelada por meios naturais. A palavra sangue, como encontramos aqui, indica a esfera natural de Deus e carne, a esfera natural do homem. Nenhum é competente para revelar verdades divinas. Nenhum pode realizar o propósito de Deus ou fazer a sua obra. Confira isto em João capítulo 1, versículo 13. Assim, o Pai é revelado pelo Filho. Veja Mateus capítulo 11, versículo 27. A verdade é revelada pelo Pai aos pequeninos. Mateus 11 e 25. O Filho é revelado pelo Pai. Mateus 16 e versículo 17. O Evangelho é revelado pelo Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 12. O Espírito Santo revelou um fato a Simão, ou melhor, Simeão, como nós temos em Lucas, capítulo 2, versículo 26. Deus nos revela verdades pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Este grande fato precisa ser compreendido tanto por evangelistas como por ministros da palavra.
A única coisa que eles podem fazer é pregar e ensinar. Seus ouvintes podem aprender estas coisas mentalmente, e isto é bom, mas a verdade é realmente aprendida na alma, por revelação, com uma obra divina. Note que o Senhor chamou Pedro de Simão Bar-Jonas, isto é, o seu nome natural. Confira isto em João, capítulo 1, versículo 42. Os meios naturais correspondentes, carne e sangue, não produzem nenhum resultado espiritual num homem natural, antes da sua conversão. Analisemos agora o versículo 18. A expressão, como nós já pensamos no versículo 17, Simão Bar-Jonas, isto é, o seu nome natural, se contrasta com a expressão deste versículo 18, tu és Pedro, o nome espiritual que o Senhor lhe deu no seu primeiro encontro com ele. Em João capítulo 1, versículo 42, os meios espirituais correspondentes, meu Pai e eu, estão sendo usados para transmitir verdades espirituais profundas a um homem espiritual. Por não verem esta diferença, alguns escritores têm encontrado grande dificuldade na afirmação tu és Pedro. Ela tem se tornado a base de heresias, e até já foi sugerido que as palavras gregas su, ui, Petrus, que significa tu és Pedro, deve ser abreviadas, alteradas e combinadas para formar su e ipas, ou seja, tu tens dito. Assim, tirando por completo o nome de Pedro, a expressão na frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja tem produzido muito mais heresias e afirmações contraditórias do que qualquer outras palavras das Escrituras. Isto por causa da semelhança entre as palavras gregas para o nome de Pedro, Petros, um pedaço de rocha ou pedra, e pedra, que no grego é Petra, uma grande rocha. A primeira expressão, que está relacionada ao nome de Pedro, é pequena, é uma pedra pequena. A segunda é grande, como uma rocha. Sugerir que o edifício está sobre algo pequeno não é digno daquele que constrói sobre algo grande. Dizer que a tradição antiga aceitou a ideia que a igreja deveria ser construída sobre Pedro é falso. Um erudito católico romano examinou 85 escritos dos pais da igreja primitiva e descobriu que 17 achavam que Pedro era a rocha, 44 dizia ser a confissão de Pedro, 16 pensava que era Cristo, e 8 todos os apóstolos. Devemos notar que o Senhor não disse que minha igreja seria construída sobre mim, mas sobre esta pedra, isto é, não sobre mim, nem sobre ti, mas sobre um terceiro conceito. Fisicamente, algumas construções têm alicerces artificiais colocados sobre a terra. Hoje em dia, os construtores usam concreto sobre o qual colocam os tijolos. Neste caso, o alicerce é parte da construção, onde há rocha sólida. A estrutura pode ser construída diretamente sobre a rocha. Nestas circunstâncias,
A rocha não é parte da construção. Cristo é parte da igreja, pois ele é o cabeça do corpo. Portanto, não podemos interpretar a rocha como sendo Cristo. Neste contexto, só pode ser a confissão de Pedro sobre a sua pessoa, feita no versículo 16. Isto é consistente com o uso da palavra rocha, em Mateus capítulo 7, versículo 24, referente às palavras divinas. Esta interpretação não deve ser confundida com 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, onde o fundamento lançado por Paulo é Cristo Jesus. Os servos do Senhor edificam localmente sobre este fundamento, capacitados por Deus para assim fazer, como foram Bezaleel e Aholiabe, no caso do templo, ou melhor, do tabernáculo, em Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 6. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, a igreja não é construída sobre apóstolos e profetas, mas sobre o fundamento que eles haviam lançado, isto é, o ensino que exaltava o Senhor Jesus como a principal pedra de esquina. Existem alguns expositores que insistem que minha igreja, a expressão encontrada neste versículo, da qual o Senhor fala, não se refere à igreja plantada em Atos capítulo 2. Eles afirmam que no Evangelho do Rei encontramos somente conceitos judaicos, mas isto obviamente não é o caso quando consideramos o grande alcance do ministério do Senhor Jesus, que se referia a, primeiro, os judeus quando ele estava presente entre eles. Segundo, o período depois da sua partida, o período da igreja. Terceiro, o tempo da grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. E quarto, o seu reino em glória. Realmente a expressão minha igreja, em grego eclésia, um chamado para fora, se refere a todo o grupo dos redimidos desde Atos capítulo 2, que frequentemente recebe o nome de a Igreja da Dispensação ou a Igreja Mística. Deve ser diferenciada da igreja em Mateus capítulo 18, versículo 17, ou de um grupo local de cristão ou de cristãos, é indicada no contexto. Ambos os significados ocorrem em Atos e nas epístolas de Paulo, e o cristão deve saber discernir qual aspecto está sendo usado. Por exemplo, aqui, minha igreja seria uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, a qual Paulo se referiu em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Satanás não pode se intrometer nesta obra tão absoluta de Cristo. Os problemas nas igrejas locais nos dias de Paulo, como nós vemos em Apocalipse, capítulos 2 a 3, através da história e no crescimento da semente da mostarda do cristianismo, não pode afetar a beleza imaculada e mística do corpo de Cristo. Como o Senhor Jesus disse, as portas do inferno, ou seja, o Hades, não prevalecerão contra ela. A metáfora portas se refere a poder e autoridade. O poder da morte está em contraste com o Deus vivo da confissão de Pedro. Certamente Pedro estava excluído deste fundamento. Imediatamente depois ele caiu. Veja isso nos versículos 22 e 23, quando Satanás fez com que ele valorizasse as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Vamos analisar agora o versículo 19. A distribuição das chaves não foi geral, nem mesmo entre os apóstolos.
o plural vós e eles, o culto, aparece nos versículos 15 e 20. Mas as chaves foram dadas somente a Pedro, versículo 19. Como também a capacidade de ligar e desligar, em contraste com o capítulo 18 e versículo 18, onde vós é usado. As chaves indicam um portão ou uma porta, portanto, isto está em contraste com as portas do inferno no versículo 18. Note que a entrada não é para a igreja, mas para o reino dos céus. Somente cristãos entram na igreja. Nenhum incrédulo pode participar do caráter, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. De acordo com Mateus capítulo 13, o reino dos céus, na sua forma de mistério, é uma esfera de profissão na qual, pela sua própria natureza, são encontrados tanto bons como maus, que serão separados no fim dos tempos. Por meio da pregação de Pedro em Atos capítulo 2, versículos 14 a 36, e Atos capítulo 10, versículos 34 a 43, a porta foi aberta para os judeus e os gentios. No início, somente os cristãos entraram, e eles também faziam parte da igreja. Mais tarde, entretanto, quando o testemunho verdadeiro começou a enfraquecer, incrédulos foram atraídos à estrutura mais formal da igreja organizada pelos nicolaítas e pelos que toleravam Jezabel. Confira isto em Apocalipse capítulo 2, versículos 6, 15 e 20. Isto não faz parte da Igreja de Cristo. Não importa o que os líderes religiosos afirmam, entretanto faz parte do reino dos céus, durante a presente dispensação, esperando a purificação através do julgamento, para dar entrada à manifestação do reino em glória. Ligar e desligar, como aplicado a Pedro, era uma responsabilidade muito solene. Aqueles que entraram por meio do seu ministério, entraram permanentemente. Aqueles que ficaram de fora por causa da sua atitude ao ministério de Pedro, estavam de lado de fora permanentemente. Ninguém pode afirmar ter poder espiritual para fazer isto hoje em dia, a não ser que seja uma declaração totalmente presunçosa. Pedro precisava estar em contato com a mente divina nos céus para saber exatamente qual era o propósito divino neste assunto. Não era uma escolha arbitrária de Pedro, mas a continuação da obra do Senhor, por meio do qual certos fariseus foram mantidos num estado de cegueira. Eles estavam ligados, no sentido de estar preso. Nenhum evangelista hoje em dia pode saber se uma alma incrédula está permanentemente cega. Pelo contrário, o evangelho é pregado em tempo e fora de tempo para que possa haver toda a possibilidade da salvação entrar nos corações dos incrédulos. Note que as palavras ligares e desligares são particípios perfeitos no grego. Isto é facilmente entendido pela repetição da primeira sílaba, de. Isto indica um estado permanente depois da ação. Analisemos agora o versículo 20. A entrada na igreja seria por confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esta notícia importante sobre a sua pessoa não deveria ser publicada até que a igreja fosse formada em Pentecostes. Havia, obviamente, outros que conheciam esta verdade. Marta confessou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 11, versículo 27. Mais tarde, no seu julgamento, o Senhor foi obrigado, pela provisão da lei, a responder à pergunta: Nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus,
Em Mateus capítulo 26, versículo 63, ele simplesmente respondeu: Tu o dissestes? E logo, em seguida, mencionou a sua vinda em poder e glória como Filho do Homem. Parece-nos que o sumo sacerdote Caifás era um dos que estava ligado para nunca ser desligado. Esta proibição de falar aos homens sobre a sua pessoa deve ser comparada com Mateus capítulo 17, versículo 9, onde há uma outra proibição de contar aos homens a visão da sua glória no monte. Vamos analisar agora a terceira parte deste capítulo, dos versículos 21 a 28. Nesta parte nós temos a morte, a ressurreição, a glória e o reino do Senhor. Vou ler esses versículos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos comentar agora esses versículos. Começando com o versículo 21. A palavra nesse versículo, começou, é muito comum nos evangelhos sinóticos, mas é usada somente algumas vezes para descrever os atos do Senhor. Assim, no Evangelho segundo Mateus, ele começou a pregar, como nós temos no capítulo 4, versículo 17, ele começou a lançar-lhes em rosto, no capítulo 11, versículo 20, ele começou a entristecer-se muito, no capítulo 26, versículo 37, o anúncio dos seus sofrimentos, morte e ressurreição em Jerusalém era algo novo para ser revelado somente depois que a verdade sobre a sua pessoa tivesse sido revelada. Ele havia falado da sua morte anteriormente, usando linguagem figurativa, como em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Compare também com o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 19 a 22. A referência a uma cruz não tinha sido associado à sua própria cruz. Veja isto em Mateus, capítulo 10, versículo 38. Ao mesmo tempo, no contexto, a igreja, a ser construída, estava ligada bem de perto à sua morte e ressurreição. A verdade completa seria revelada mais tarde quando Paulo escreveria que tanto os judeus quanto os gentios haviam sido reconciliados com Deus em um só corpo pela cruz, como Efésios capítulo 2, versículo 16, e que ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, versículo 18. O Senhor revelou a parte externa dos seus sofrimentos. Mais tarde o Espírito revelaria a natureza sacrificial da sua cruz. O Senhor estava a cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, e ele deixou claro que deveriam ir a Jerusalém para sofrer. A palavra convinha indica que a vontade de Deus seria cumprida. Lucas traça detalhadamente esta viagem a Jerusalém. Veja Lucas capítulo 9, versículo 31,
capítulo 9, versículo 51, onde ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Também compare com o capítulo 13, versículo 22, capítulo 17, versículo 11, capítulo 18, versículo 31, capítulo 19, versículo 11, capítulo 28. Aliás, o versículo 28 do capítulo 19 e o versículo 37 e o versículo 41. O Senhor não somente sabia do lugar, mas ele sabia também da hora. Veja isto em João capítulo 17, versículo 1 e capítulo 17, versículo 1 também. Os líderes religiosos, os anciãos, os principais dos sacerdotes e os escribas seriam os responsáveis pelos seus sofrimentos e morte, quando o seu corpo seria colocado no túmulo e quando a sua alma partiria para o Hades, separados por um tempo até o terceiro dia, quando ele sairia do paraíso no estado eterno de ressurreição para nunca mais morrer. O fato do Senhor ter começado a dizer isto aos seus discípulos significa que ele continuamente voltava a este assunto. Em outras palavras, o objetivo do seu ministério, sua cruz, estava se aproximando e ele preparava os seus discípulos para este acontecimento. Vamos pensar agora no versículo 22. Pedro também começou a repreender o Senhor. Tendo apreciado o período de estar com o Senhor no seu ministério, ele não podia se conformar com a ideia de que isto terminaria repentinamente. Por isso veio a repreensão. Tem compaixão de ti, ou tenha Deus compaixão de ti. O grego se pronuncia vem de uma expressão hebraica cuja primeira palavra significa propício, favorável, misericordioso. O sujeito Deus está subentendido, embora não é expresso. Esta reação da parte de Pedro foi a primeira de uma série de desentendimentos e manifestações de falta de conhecimento do assunto, que somente foi corrigido com a vinda do Espírito Santo, que mudou completamente o entendimento dos discípulos a respeito da cruz. Disse Pedro: de modo nenhum te acontecerá isso. É um contraste total o assim convém que aconteça, de Mateus, capítulo 26, versículo 54. Em Marcos, capítulo 9, versículos 9 e 10, eles perguntaram uns aos outros. Em Marcos 9, 31, versículo 31 e 32, eles não entenderam. Em Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23, eles se entristeceram muito. Em Lucas capítulo 9, versículos 44 e 45, foi encoberto deles por Satanás e eles não perceberam. Em Lucas capítulo 18, versículos 32 e 34, houve um esquecimento contínuo. Em João capítulo 13, versículos 36 e 37, Pedro pensou que poderia seguir. Não é de se admirar que, depois da sua ressurreição, o Senhor exclamou: ó nécios e tardo de coração para crer? Confira Lucas capítulo 24, versículo 25. Hoje não há nenhuma desculpa para uma ignorância semelhante entre os cristãos, pois o Espírito Santo foi dado para nos guiar em toda a verdade. Consideremos agora o versículo 23. O Senhor não respondeu a Simão, o seu nome natural, mas a Pedro, seu nome espiritual. Em outras palavras, ele era falível tanto antes quanto depois da revelação ser dada, mas não, é claro, quando sob a inspiração de Deus. A reação e ignorância de Pedro era por causa de Satanás. O apóstolo nem sempre tinha pensamentos divinamente motivados, apesar da revelação que ele tivera em Mateus capítulo 16, versículo 16. Essa diferença é vista em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, onde discernimento espiritual
é necessário para remover os pensamentos do homem natural. A inclinação da carne e do espírito são contrastadas em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. A preocupação com as coisas terrenas está em oposição aos pensamentos dos cidadãos celestiais. Confira Filipenses capítulo 3, versículos 19 e 20. Devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Alguns sugerem que Pedro foi instruído a ficar atrás do Senhor para que ele pudesse se dirigir pessoalmente a Satanás. Isso parece discordar do versículo seguinte, onde o Senhor se dirige aos seus discípulos e Pedro não foi excluído. Pelo contrário, pensamos que foi Satanás quem ficou atrás do Senhor para que Pedro pudesse permanecer longe da tentação. Aliás, o Senhor havia dito a mesma coisa a Satanás no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 8. A verdadeira ofensa veio de Satanás, que usou Pedro como meio de transmitir a ofensa. O verbo compreendes é a palavra comum que significa pensar ou entender. Vamos analisar agora os versículos 24 até o 26. A palavra que encontramos neste versículo, então, mostra que a ideia da cruz está relacionada com o que o Senhor acaba de falar no versículo 21, acerca da sua morte. Embora àquela altura, os apóstolos sem dúvida pensavam em morte por apedrejamento e não por método romano de crucificação. Em Mateus capítulo 10, versículo 38, eles provavelmente não associaram a palavra cruz com a sua própria morte. Em outras palavras, os apóstolos teriam que submeter-se à vontade de Deus, mesmo que isso significasse o seu próprio sofrimento e morte nas mãos dos homens. Assim, os apóstolos condenados a mortes. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, em perigo de morte, muitas vezes, escreveu Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, acrescentando que ele tinha prazer em perseguições, nas angústias por amor de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Renunciar-se significa que os discípulos tinham que abandonar todos os pensamentos contrários à mente divina, como em Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. Seus servos devem levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Salvar e perder e achar, são dois princípios vitais que são o oposto daquilo que o mundo espera. A vida não significa necessariamente a nossa vida física, significa aquilo para o qual os discípulos tinham que viver neste mundo. Uma vida de interesses próprios é uma vida desperdiçada para Deus. Uma vida de interesses espirituais é uma vida usada para e por Deus. Qualquer discípulo pode julgar a sua própria posição, perguntando-se a si mesmo o que é que ele faz com o seu tempo de folga. Estes princípios se encaixam no ensino do Senhor em Mateus capítulo 13, versículo 12, onde ele diz: aquele que tem, tendo perdido a sua vida, e portanto a tendo encontrado, se dará. Mas aquele que não tem, tendo salvado a sua vida, e portanto a tendo perdida, até aquilo que tem lhe será tirado. O Senhor fez afirmações semelhantes em outros lugares. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 39, onde o assunto de serviço estava sob consideração, também em Lucas capítulo 17, versículo 33, do dia futuro quando o Senhor virá em glória e juízo, os homens podem fazer planos para se preservarem, mas o veredito final de Deus será a morte, ao passo que outros, que passam pela grande tribulação, descobrirão que têm vida abundante no reino glorioso do Filho do Homem. No versículo 26, a palavra alma é a mesma que é usada para a vida no versículo 25.
ganhar o mundo inteiro, foi o alvo de muitos reis do Antigo Testamento, tais como Nabucodonosor, o primeiro rei do reino da Grécia, simbolizado pelo leopardo, foi Alexandre Magno, cujas conquistas fizeram com que tivesse domínio sobre toda a terra. Confira Daniel, capítulo 2, versículo 39 e capítulo 7, versículo 6. Todos os ditadores que vieram depois destes, até o século XX, tiveram este objetivo. No fim dos tempos, a besta receberá poder sobre toda a tribo e língua e nação. Confira Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Todos têm perdido ou perderão todas as suas possessões, para que o Filho de Deus possa possuir os fins da terra. Salmo capítulo 2, versículo 8. Mesmo que a maioria não possa alcançar este grau de poder, a ambição do homem é essencialmente egoísta, mas no final de tudo passará. O homem rico de Lucas capítulo 16, versículo 19, ganhou a sua vida e depois a perdeu no Hades, no inferno. O fazendeiro rico ganhou mais e mais, mas perdeu a sua alma em uma noite, tendo ajuntado tesouros para si mesmo, em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. O jovem rico em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, possuía muitas propriedades, mas, até onde sabemos, ele perdeu a sua alma ao ir embora triste. Os cristãos também não podem brincar com suas vidas, pois não sois de vós mesmos, fostes comprados com preço. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Finalmente, havendo perdido a sua alma, o que o homem daria em troca dela? Isto é, como poderia tornar a reavê-la? Em desespero, ele procuraria pagar o resgate, mas o mundo que ele possui não é o suficiente. Como vemos no Salmo capítulo 49, versículos 6 a 8, riqueza e tesouros não podem ser dadas a Deus como resgate, para remir o homem, pois a redenção de uma alma é preciosa, é caríssima, isto é, muito mais do que aquilo que o homem pode dar. Consideremos o versículo 27. Quando o Senhor, ou melhor, quando o Filho do Homem vier em glória, será tarde demais para qualquer pessoa procurar salvar a sua alma, procurar trocar a riqueza do mundo pela sua alma perdida. Obras passadas são a base para a recompensa no reino milenar de Cristo. Mateus capítulo 25, versículo 19. Mas para aqueles que perdem a sua alma haverá repentina destruição e não haverá escape. Confira 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Vamos considerar agora o último versículo desse capítulo, versículo 28. Para enfatizar este ponto, o Senhor mudou o assunto para o Filho do Homem no seu reino. Não provarão a morte. Sugere que aqueles que passarão pela grande tribulação, que verão o Filho do Homem descendo em glória, quando todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1 e 7. Os mártires daquele período também serão ressuscitados para compartilhar na administração daquele reino glorioso. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A transfiguração de Cristo, que vamos ver no capítulo 17 deste Evangelho de Mateus, foi uma prévia daquela volta gloriosa, que Pedro descreve na sua carta como a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Confira 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Chegamos ao fim do estudo deste capítulo.